Então eu tenho aqui que o ministro Alexandre de Moraes, por esses dispositivos legais, poderia pegar 17 anos e 6 meses de cadeia, mais multa. 17 anos e meio, não é pouca coisa. E como isso poderia ser aplicado? Boa pergunta. Porque contra o presidente da República, por exemplo, só o Procurador-Geral da República pode oferecer uma denúncia. Ah, sim. Porque só o Procurador-Geral da República pode oferecer denúncias a quem tem o foro privilegiado. Então, só o Procurador-Geral da República pode oferecer uma denúncia criminal contra um ministro do STF. Jurista mostra para todo o Brasil que desta vez o ministro Alexandre de Moraes passou de todos os limites e vai ter que se ver com a PGR, incorrendo em 2 tipos de processo, um civil e outro público administrativo. E para quem pensava que essa situação terminaria em pizza, olha esse vídeo, assista até o final e confira que desta vez o ministro Alexandre de Moraes não terá escapatória e, inclusive, ele já mandou soltar outros 7 presos que estavam ali na Papuda, pois está vendo que o cerco apertou para o lado dele. E ainda tem os parlamentares de direita que estão fazendo um grande processo e movimento ali em Brasília para impetrar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, justamente depois que Pacheco acatou ali a PEC 08, que limita os poderes dos ministros do Supremo Federal. Confira agora o que vai falar o jurista, preste bastante atenção porque desta vez não vai acabar em pizza. O que mais me chamou a atenção sobre o ocorrido ontem é que Clériston, um dos 1.345 réus do 8 de janeiro, vale lembrar, Clériston já era vítima do Estado. Repito, não estou dizendo que era inocente, não estou dizendo que era culpado. Estou dizendo que era vítima do Estado independentemente de ser inocente ou culpado. Mas Clériston foi preso em flagrante e lhe negaram o direito à audiência de custódia, porque o simulacro que foi feito depois das 24 horas da apreensão, o que já não é audiência de custódia, e mesmo no simulacro não foi dada a decisão de soltura ou conversão da prisão em preventiva. Foi feito um relatório e mandado ao ministro Alexandre de Moraes. Foi um duplo simulacro. E isso é injusto, é inconstitucional, é ilegal, é antijurídico, é criminoso. Então ele foi vítima, em primeiro lugar, desse desrespeito a esta garantia fundamental do devido processo legal. Em segundo lugar, ele foi denunciado com base em uma investigação nula. Nula, ela era nula lá. Nula lá. Ela era nula lá porque uma investigação, persecução criminal no Brasil. Como é que se condena um criminoso? Primeiro tem a investigação, que é a polícia. Depois tem a denúncia, Ministério Público. Depois tem o processo, que é a justiça. Na investigação, as regras do direito dizem que você tem que ver todas as provas, falar com todo mundo que aparece na cena do crime, antes de fazer o relatório, que é o resumão, o purê de tudo que você viu na investigação. Mas a polícia fez um relatório e depois vazou um vídeo e a polícia assumiu que não tinha visto o vídeo e que não falou com as pessoas que apareceram no vídeo, inclusive o ministro da Justiça, inclusive o G. Dias. Então, se um relatório foi feito antes de terminar a investigação, o relatório é nulo. Esse relatório nulo fez o Ministério Público, através da PGR, que é a chefia do Ministério Público, fazer uma denúncia contra esses brasileiros. Se o relatório é nulo, a denúncia é nula. Sim. Apesar disso, mandaram a denúncia para o STF, que acatou a denúncia e transformou em processo. Ora, o recebimento da denúncia também é nulo, porque a denúncia é nula, porque o relatório é nulo, porque a investigação é nula lá, porque a nulidade
ela não se torna, ela não faz uma coisa válida, ela é nula sempre. Ela é uma cicatriz que não se apaga. Essa é a nulidade. E, aliás, vale lembrar, uma das razões pelas quais Lula concorreu à eleição e ganhou foi em razão de nulidades processuais na Lava Jato. Então, a nulidade vale para um, não vale para outro. Bom, ele era vítima disso também. Então, vítima de uma prisão política ilegal, vítima de uma denúncia nula. Em terceiro lugar, Clériston era vítima porque ele foi negado o juiz natural, porque ele não tem foro privilegiado. Perfeito. Ele é um cidadão comum. E uma súmula do STF diz: só podem ser julgados os cidadãos comuns em primeira instância no STF quando algum dos denunciados tiver foro privilegiado. Mas aí o STF diz: não tem investigado ainda com foro privilegiado. Não. A súmula fala de denunciado. Não pode ser investigado, tem que ser denunciado. Se não tem denunciado com foro privilegiado, ninguém poderia ter sido denunciado como se tivesse foro privilegiado. Foi negado o juiz natural. Foi negado assim o direito de habeas corpus, porque tem outra súmula que diz que não se dá habeas corpus de prisão decretada por ministro do STF, também lhe foi negado o segundo grau, o duplo grau de jurisdição, o direito de recorrer. Que ele vai recorrer a quem? Depois da decisão do STF. E também lhe foram negados outros direitos do devido processo legal, porque os advogados não tiveram acesso à integralidade da investigação, não tiveram tempo hábil a apresentar suas sustentações, foi-se feito através de vídeo, ninguém viu esses vídeos. Logo, ele é uma vítima do Estado, era um preso político. Mesmo que ele seja o maior dos culpados, mesmo que ele tenha arrebentado, cagado na mesa, feito o diabo, ele era vítima do Estado. Claro isso? Claro isso. Preso estava, preso político. Em agosto, os advogados do preso, que faleceu ontem, em razão do agravamento da diabetes e da hipertensão, pediram para que ele cumprisse uma pena alternativa provisória, a prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, porque ele estava mal de saúde. A PGR leu, falou, não, tem razão. E no dia 1º de setembro, falou, não, nós estamos de acordo. Mandaram para o ministro Alexandre, que nunca analisou o pedido. Ele foi procurado, o ministro Alexandre, pela CNN, mas não se manifestou. Ora. Ele não é de não se manifestar? Estranho. Estranho. Porque ele não é uma pessoa lacônica, que mantém a aura da instituição. Ele sempre fala, mas ele preferiu não se manifestar. Pediu laudos médicos de lá da Papuda. Para quê? Se Inês é morta. Exatamente. E o fato é que, tendo Clériston morrido nessas circunstâncias, isso me leva à seguinte conclusão. De acordo com a lei, é de acordo comigo, é de acordo com a lei, é de acordo com a lei. Em primeiro lugar, senhores, o ministro Alexandre de Moraes tem responsabilidade por isso? Tem. Por que é que tem? Porque no Código Penal, o artigo 135 diz: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, a pessoa inválida ou ferida ou em grave e iminente perigo, que era o caso dele. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é triplicada se ela resulta em morte. Ou seja, a pena aqui vai de 3 meses a 1 ano e meio. Depois, o artigo 136 diz: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, quer abusando de meios de correção ou disciplina, que é o caso. Se isso resulta em morte,
a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. E eu vou optar pelas penas maiores, porque o artigo 61 do Código Penal diz que são situações que agravam o crime, 3 que se aplicam ao caso. Artigo 61, inciso 2, letras A, G e I. Ter o agente cometido o crime por motivo torpe, não há razão pela qual ele não possa ter olhado. 2. Com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo. Ele devia ter visto. O PGR se manifestou. E 3. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Ele estava sob imediata proteção do Estado porque estava encarcerado. Logo, eu tenho a penalidade do artigo 135, que é de 1 ano e meio, mais 12 anos. 12 anos pelo artigo 136. Logo, 13 anos e meio. Mas não é só o Código Penal, não. A Lei 13.869 de 2019, que é a Lei do Abuso de Autoridade, diz, artigo 9, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais e incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, que é o caso dele, a pena é de 1 a 4 anos. Então eu tenho aqui que o ministro Alexandre de Moraes, por esses dispositivos legais, poderia pegar 17 anos e 6 meses de cadeia. Mais multa. Que poderia ser de quanto? Não Sabe? sei. Não Isso sei. é avaliando o caso. Mas vamos esquecer a multa. Tá. 17 anos e meio na prisão. 17 anos e meio, não é pouca coisa. E como isso poderia ser aplicado? Boa padre? pergunta. Porque contra o presidente da República, por exemplo, só o Procurador-Geral da República pode oferecer uma denúncia. Ah, sim. Porque só o Procurador-Geral da República pode oferecer denúncias a quem tem o foro privilegiado. Então, só o Procurador-Geral da República pode oferecer uma denúncia criminal contra um ministro do STF. Ah, Aí vem uma questão. Tem uma jurisprudência do STF, que foi até 2015, inclusive é de relatoria do finado Teori Zavascki, que diz: das ações em que o Supremo Tribunal Federal funciona como primeira instância, não se aplica a regra do Código de Processo Penal, e tem uma regra no Código de Processo Penal que diz: se o Ministério Público não oferece a ação penal, que ele que tem que oferecer, a ação penal pública, o privado, a vítima ou os seus herdeiros podem fazer em substituição uma ação penal privada. Mas essa decisão do Teori Zavascki, que acompanha a jurisprudência do STF, diz o seguinte: nesses casos de competência primária do STF e que o PGR é o único legitimado a fazer a denúncia, não se pode ter a substituição da ação penal pública pela privada. Então, se o PGR não faz, ninguém pode fazer. nossa, você tá... Mas tem um detalhe esta decisão, que ninguém se percebeu. Ele diz o seguinte: nesses casos, não se pode ter a substituição da ação penal pública pela ação penal privada, da mesma forma que não se pode admitir assistente de acusação privado. E aí vem um detalhe importante. Quando as imagens de Roma chegaram ao Brasil, o ministro Toffoli admitiu
que a família do Alexandre de Moraes fosse assistente de acusação no caso. Logo, se eles romperam com a jurisprudência, também deve ser possível que a família de Clériston, diante da inércia da Procuradoria-Geral da República, promova diretamente uma ação penal contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a sua condenação em uma pena que poderia chegar a 17 anos e 6 meses. E eu já me prontifiquei a ajudá-los se eles quiserem, se não tiverem advogado. Porque isso que aconteceu é inadmissível. E não só o Estado e subsidiariamente o próprio ministro tem a responsabilidade civil de sustentar a família do falecido, calculando-se aí a expectativa de vida que ele teria, e pagar uma pensão mensal, fora os danos morais pela perda do ente querido. Eu quero dizer que participo do momento histórico aqui no Senado Federal. Estou muito feliz num dia, para você ver como são as coisas, senador Reis, que eu considero o pior dia meu no Senado Federal e agora à noite o melhor dia. Pior dia na parte da tarde, melhor dia na parte da noite, nesses tempos que eu estou aqui no Senado Federal. Porque, em primeiro lugar, nós tivemos a questão das apostas esportivas, que foi algo assim surreal o que aconteceu em termos de manobras para serem aprovadas sem pedido de vista praticamente, um pedido de vista fake. E eu me senti, na tarde, violentado. Mas eu quero dizer, senhor presidente Rodrigo Pacheco, que eu saio desse cenário, as coisas de Deus, como é que são? Saio muito feliz hoje, é o dia mais feliz, estava começando agora, porque eu vi o Senado de forma prática. O senhor já havia dito, olha, nós precisamos restabelecer um reequilíbrio pela democracia e nós fizemos aqui nada contra ninguém. Foi algo a favor do Congresso Nacional. Então o senhor está de parabéns, eu quero lhe parabenizar pela sua serenidade, equilíbrio, de saber conduzir como um mineiro, no jeito mineiro de ser, com muita paciência, mas sabedoria, os trabalhos que hoje o Brasil comemora. O brasileiro está comemorando, independente se é brasileiro de esquerda, de direita, de centro. Eu fico muito feliz em colocar minhas digitais num projeto como esse da PEC 8, que limita de forma muito responsável, que até fortalece os tribunais superiores, mas coloca ali algo que vai trazer uma verdadeira harmonia e independência entre os poderes da República. Então, eu fico extremamente feliz, porque nós vivenciamos aqui, senador Flávio Arnes, durante esses tempos que nós chegamos juntos aqui no Senado Federal, muitos momentos tensos de indignação, de matérias que a gente votou aqui, que foi votada na outra casa, que o presidente da República sancionou, e por uma decisão monocrática vai embora todo o trabalho legislativo, os bilhões que nós custamos ao contribuinte, e a sociedade fica totalmente estarrecida. Mas hoje não. Hoje é um passo que nós vamos em direção realmente à democracia. A democracia, falou um colega há pouco, estava por um fio nos anos anteriores. Eu ouso falar que a democracia está por um fio. Mas hoje o Senado, com a presidência de Rodrigo Pacheco, restabelece um passo importante para que a democracia do Brasil seja recuperada. Eu vejo isso nessa noite histórica que eu estou tendo o prazer,
presidente Rodrigo Pacheco, de participar. E acredito que isso, sempre de forma respeitosa, seja um início, porque nós temos outras pautas importantes para tratar nesse sentido do reequilíbrio entre os poderes da República, para que haja separação. Então, eu acho que ganha a sociedade brasileira, ganha a democracia, todos nós parlamentares por um debate extremamente respeitoso, cada um colocou sua posição, né? E o brasileiro acompanhou aqui na Casa Revisora da República um passo que parece ser um passo que estava engasgado para muitos brasileiros, com todos os acontecimentos que nós tivemos ultimamente e que agora o Senado Federal cumpre seu papel. Então, presidente Rodrigo Pacheco, eu não vou nem usar, vou deixar de crédito esse tempo, eu sempre vou até o limite, e às vezes com a sua paciência eu sempre vou além, mas eu vou encerrar por aqui, lhe dizendo que o senhor está de parabéns e que eu me sinto honrado hoje de ser senador da República, de estar senador da República, aqui nessa casa junto com o senhor, né, que deu um presente para o Brasil, para que o Congresso Nacional, ele cumpra seu dever constitucional. Hoje nós demos esse passo importante e esse crédito eu coloco muito ao senhor, né, com muita sabedoria pela sua condução aqui nessa casa, e está de parabéns os brasileiros, está de parabéns o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.